Começando a nossa visualização de exercícios, nós temos um primeiro exemplo que se trata sobre a seleção de 30 indivíduos em 100 voluntários. Então, nós queremos fazer uma seleção de 30 indivíduos em 100 voluntários e, usando a tabela de números aleatórios, o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro nos deparamos que essa população, especificamente, nós vamos dizer que é uma população homogênea. Essa população sendo homogênea, a nossa etiquetagem será de 00 a 99, porque nós temos 100 indivíduos, né? E depois disso, o que vamos fazer é o processo de seleção. Como a população ela é homogênea, nós estamos diante da asa. Eu posso utilizar a amostragem sistemática, não tem problema. Mas aqui, preferi utilizar a asa. Então, fazendo a seleção, o que nós vamos fazer é a seleção olhando para a tabela de números aleatórios. Nós vamos começar da esquerda para a direita. Então, nós vamos fazer esse processo de observação. E nós vamos começar em linha. Faz uma linha, depois passa para outra, depois passa para outra e assim sucessivamente. Então, olhando primeiro para os dois primeiros números, nós temos 78. Então, o primeiro indivíduo será o elemento 78 dentre os 100. O próximo, 34. O próximo, 50. Isso aqui é elemento, tá? E aí nós vamos selecionar até encontrar os 30 indivíduos. O passo seguinte é, uma vez que eu selecionei os elementos, a gente passa para as visualizações, né? Que no caso é tabulação, apresentação gráfica, estatísticas descritivas. Veja que esse elemento aqui não é o valor assumido para a variável de interesse. Vamos supor que aqui eu estou testando a eficiência de um determinado produto, né? De uma substância com ação analgésica. Então, eu quero saber, o resultado foi eficiente, sim ou não? Então, eu só tenho resposta sim ou não. Veja que a minha variável resposta, né? Isso aqui é uma variável qualitativa nominal, né? De cada elemento assumido aqui. Então, o valor assumido pela variável x não é 78. 78 é o elemento, isso tem que estar claro. Uma vez que eu selecionei um indivíduo, eu passo a verificar qual o valor assumido para ele, né? E aí eu vejo a variável em estudo e mensuro esse resultado. E aqui, nesse caso, é dicotômico, né? Sim ou não. Após o efeito do analgésico, um dos grupos vai receber o remédio realmente e o outro placebo. E vai ver se houve ação efetiva ou não, por exemplo. Isso é uma das formas em que os investigadores, pesquisadores na área biomédica utilizam para validar um determinado produto, que é o que pode estar acontecendo hoje com as vacinas da Covid, né? Beleza. Um outro exemplo que nós vamos ter é um exemplo agora para um caso em que temos eleições municipais. E aí, dentre essas eleições municipais, nós temos determinados bairros, né? E aqui nós temos a quantidade de eleitores nesse determinado município. E o que nós queremos fazer é retirar uma amostra de 400 indivíduos. Aqui, ó, 400 indivíduos, dentre 4.050. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós precisamos verificar desses elementos todas essas variáveis, ó, sexo, idade, escolaridade, renda mensal, indicação de um nome para prefeito
e a avaliação do prefeito atual. Bom, regular, ruim. Veja que está todas essas variáveis, mas primeiro eu preciso saber quem são os elementos. E aí, a primeira pergunta que nós temos. Quais os tipos de amostragem mais indicados para a realização dessa pesquisa? Olha, uma vez que nós estamos em bairros e a quantidade está pré-selecionada, né? Eu tenho aqui bairros e esses bairros, na realidade, eu tenho uma cidade e essa cidade ela tem uma certa quantidade de bairros. Aqui no nosso caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Vamos supor que fosse dessa forma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesse caso, pode se enquadrar num tipo de amostragem por conglomerados. Pode ser uma saída, né? Outra saída que a gente pode fazer é que, apesar de ser fictícia ou não, eu poderia utilizar também, não haveria problema, uma amostragem estratificada. E aí os meus extratos, ao invés de utilizar como conglômeros, né, seriam extratos, seriam os próprios bairros, né? Seria uma outra saída. Então, quais os tipos mais indicados para essa realização? Eu posso utilizar uma amostragem por conglomerados ou poderia utilizar também uma amostragem estratificada. Pelo fato de nós já termos aqui a situação de bairros específicos, mas nós também só explicamos um tipo de amostragem por conglomerados e consideramos que aqui internamente os eleitores têm todos os perfis do município, significa que internamente cada conglômero tem o perfil similar. Se assim for, eu uso a amostragem por conglomerados. Agora, se os bairros tiverem características diferentes, eu não tenho como selecionar só apenas alguns conglômeros, né? E outros ficarem de fora. E aí a situação poderia ser melhor utilizar uma amostragem estratificada se eu também levo em consideração a quantidade de pessoas em cada bairro, se eu acho que isso é considerável, né? Aí aqui ele fala, para uma amostra de 400, para que a amostra de 400 seja representativa da população sob estudo, quantos eleitores de cada bairro devem ser pesquisados? Bem, se nós queremos pesquisar esses 400, e se nós considerarmos, por exemplo, que cada bairro desse, as configurações não são necessariamente, eu não tenho todos os eleitores para os candidatos específicos, eu poderia considerar que cada bairro pode ter uma condição heterogênea de um bairro para outro, e aí eu poderia escolher, por exemplo, a amostragem estratificada, né? Nessa situação, para eu ter uma condição de amostra representativa, nós iríamos pegar cada extrato e iríamos verificar qual era a proporção de elementos em cada extrato dentre os 4.050. Então, eu poderia pegar aqui, por exemplo, o extrato Nova Resende. Por exemplo, ele tem uma proporção de extrato que é em 1.070 dividido por 4.500. Nessa condição, 1.070 dividido por 4.050, nós temos uma proporção de 26% aproximadamente de eleitores que estão no bairro Nova Resende. Assim, eu iria fazer o cômputo para todos os outros extratos. Uma vez feito isso, o que eu iria saber era, dentre os 400 eleitores, eu perguntaria quantos eu iria tirar de Nova Resende. Então, nesse caso, eu posso dizer que o tamanho da amostra de Nova Resende, que eu irei tirar, eu vou pegar 400, que multiplica 0,26. Que nesse caso aí, nós temos 104 eleitores.
Assim, eu vou fazendo para 104 eleitores. Assim, eu vou fazendo para todos os outros extratos essa proporção. Dessa forma, eu consigo verificar a quantidade de eleitores dentre 400 eleitores em uma amostra que serão necessários para eu retirar em cada bairro, né? Então, nesse caso, em Nova Resende, eu vou precisar, para compor os 400, 104 que seja do bairro Nova Resende. E aí você pode fazer para todos os demais. Assim, a gente consegue resolver a pergunta do item B. E do item C, classifique as variáveis em estudo. É você voltar à nossa aula lá de natureza das variáveis aleatórias, né? E verificar. Sexo é uma variável qualitativa, quantitativa, idade, escolaridade. Isso aí fica um exercício para vocês revisarem do tema anterior, né? E por fim, nós temos uma outra condição que é para a amostra estratificada também. E aqui nesse caso ele pergunta, nós temos uma população que se encontra dividida em 3 estratos, com tamanhos respectivos. Então, nós temos aqui 3 estratos. Nós temos o extrato 1, o extrato 2 e o extrato 3. E dentre esses 3 extratos, nós temos tamanhos 80, nós temos 120 e nós temos 60. Nesse caso, o que nós percebemos é o seguinte, né? Que no total, né, o meu Nzão representa justamente 80, o mais 120, que dá 200, mais 60, que dá 260 elementos que estão nessa população. Aí a pergunta é, qual é o número total de elementos dessa amostra? Bem, ao se realizar uma amostragem estratificada proporcional, 12 elementos da amostra foram retirados do primeiro extrato, né? 12 foram retirados do primeiro extrato. Na realidade, eu tenho extratos divididos assim, né? Ao se realizar uma amostragem estratificada proporcional, 12 elementos da amostra foram retirados do primeiro extrato. Qual o total de elementos da amostra? Ah, tá. Então, nesse caso, ele está dizendo assim, que aqui eu retirei 12 elementos do primeiro extrato. Então, eu tenho que o N1 aqui, específico, que foi do extrato 1, ele tem N igual a 12. Para eu ter obtido um N igual a 12, nós fizemos o seguinte, né? Nós precisamos ter pegado o total, né? O N total, e multiplicado o valor dele no extrato dentre os 260. Não é isso? Então, nesse caso aqui, o que nós fizemos foi o seguinte. Eu peguei a percentagem de indivíduos que está no extrato 1, dividido por 260. Isso daqui me representa, vamos lá, 80 dividido por 260. Isso aqui me representa 0,3077, né? 377. Aí, o que é que bastaria eu pegar? Eu pegaria o tamanho da minha amostra e multiplicaria por essa proporção. Eu acharia esse valor igual a 12. Bem, como eu não sei qual é o tamanho da minha amostra, que é justamente o que ele está perguntando, o que eu tenho que fazer para poder encontrar esse resultado é apenas isolar. Então, aqui, para eu saber o tamanho da minha amostra, né, que é justamente esse valor que nós não sabemos, eu vou pegar 12 que multiplica
260 dividido por 80. Então, 12 que multiplica 260 dividido por 80. Significa, então, que o tamanho da minha amostra é 39 elementos. Significa que eu tenho, então, de 260, nós tivemos 39 elementos retirados para a amostra, sendo que desses 39, 12 foram retirados do primeiro extrato. Os demais serão para os próximos, mas isso não foi objeto de pergunta. Então, significa que a resposta é N igual a 39. Espero que vocês tenham entendido. Peguem mais exercícios aí na internet, tentem estudar os materiais que a gente passou para vocês. Tentem fazer esses exercícios para que isso possa fortalecer no desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês, tá? Um abraço e até a próxima.